E, Diogo, agora que a gente prometeu, a gente tem que entregar, né? Vamos falar um pouco das expectativas do governo Trump em relação à China? Vamos, mas vamos restringir essa discussão no âmbito da tecnologia, porque senão a gente precisaria de uns 5 programas só para falar sobre isso. 5 milênios, inclusive, 5 né? milênios. A gente está falando da China. Exato, então vamos lá, a gente tem acho que vários fatores aí que a gente precisa acompanhar de perto sobre esse processo, né, de relação da China com os Estados Unidos. Então, um dos fatores que acho que na administração passada ele cutucou e depois o Biden fez uma outra coisa é em relação aos semicondutores, porque o Trump ele barrou, né, ele colocou sanções contra a China, então a China teve uma dificuldade de acesso a chips mais avançados, né, por exemplo, principalmente os de inteligência artificial. Isso foi feito pelo Trump no primeiro mandato. Depois veio o Biden e o Biden fez o Chips AI Act, que é um projeto de lei que virou uma lei mesmo, que dá muito dinheiro, é uma enxurrada assim, de dinheiro para levar a indústria de semicondutores de volta para os Estados Unidos. A gente está acostumado aqui no Brasil de ver um programa sendo lançado pelo governo federal na casa dos milhões. Esse programa do Chip AI Act é na casa dos bilhões. Bilhões. E é na ordem de 60 bilhões de dólares. É muita grana. É muita grana. E tem várias empresas que vão seriam beneficiadas para isso. E aí o Trump já olhou para isso e falou, não, peraí. Esse Chips AI Act está complicado porque parece favorecer apenas algumas poucas e grandes empresas. São elas Intel, Samsung, a TSMC, que é uma taiwanesa, e tem uma outra chinesa também, que também é gigantesca. Ou seja, é uma grana que o governo dos Estados Unidos vai botar em empresas que já são gigantes. Aí, eu aposto que quem está ouvindo esse programa, ouvindo a gente, pensa assim, os Estados Unidos, aquele país onde as empresas têm que crescer por conta própria, o governo está botando dinheiro. Meu amigo, é isso que está acontecendo. E essas grandes empresas, muitas delas cresceram por conta de financiamento público, né? A gente não pode se enganar. Então ele falou que vai revisitar isso. E aí uma coisa que ele pode fazer é que o Chips AI Act, ele visa o quê? O incentivo. Então ele dá grana para a galera investir nos Estados Unidos. E aí ele pode revisitar isso e uma alternativa que ele ventila eu troco o incentivo por aumentar a tarifa de fornecedores estrangeiros. Então ele vai tarifar mais, certo? Tarifando mais, o que acontece? O preço sobe nos Estados Unidos. Então essa é uma preocupação também do mercado de tecnologia. Será que o acesso a essa infraestrutura também não vai ficar mais cara? Então é uma questão que está em aberto ainda. E além disso, né, além dessa discussão sobre China e chips, tem uma outra discussão que é importante, né? Que a gente não sabe ainda qual vai ser o desdobramento, que é o do TikTok. Do TikTok. Então o TikTok, também ele já mudou de ideia sobre isso. Você sabe muito bem, né? E quem está nos assistindo também sabe que inicialmente, quando ele era o presidente, ele falou, temos que banir o TikTok. Mas ele só falou, né? Ele falou. Não, na verdade ele fez uma ordem executiva para banir o TikTok, que foi barrado pela justiça. Tem razão. Não foi? Mas ele deixou quieto, sabe? Mas tudo bem, não fez muita questão também. Ele fez a ordem executiva, a justiça falou, não, peraí, não dá, porque isso fere a liberdade de expressão, beleza. Isso veio o governo Biden, e no governo Biden, então, foi aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente a obrigação, ou o TikTok agora, ele é vendido para um grupo americano, de investidores, uma empresa americana, ou que não seja chinês. Exatamente. Ou ele vai ser proibido, vai ser barrado nos Estados Unidos, né? E isso foi aprovado, agora não sei fazer as contas de cabeça, mas tinha 6 meses e aí tá vencendo agora, né? Esses 6 meses. Agora, e o Trump fala que ele é contra agora o banimento. Durante a campanha ele falou, né, que era contra o banimento do TikTok, ali de uma maneira muito mais eleitoreira, focando nos jovens, nas crianças, criança não volta, né? Mas nos jovens, principalmente, que usam com muito excesso, né, o TikTok nos Estados Unidos, e também pensando no impacto que isso poderia ter para a própria economia digital, porque muito nos Estados Unidos hoje, de influenciadores, de comércio, também já começa a acontecer pelo TikTok. Ele também pensou em uma outra coisa. Qual foi? Ele tem um grande amigo que é um investidor do TikTok. Sim. E falando em amigo, a gente fala dele.
O Musk. Mas o Musk não é esse investidor. Não é esse. Não, é bom avisar. É bom avisar. Porque o homem tem amigo, hein? Esse investidor do TikTok é um investidor árabe que fala-se muito pouco no nome dele, mas é também amigão do Trump. E o Trump costuma favorecer e chamar os brothers, os parças, para trabalhar com ele. E um deles foi o Musk, que vai começar a trabalhar no Departamento de Eficiência Governamental. No papel, o que o Musk vai fazer? Ele vai fazer processos para tornar a administração federal dos Estados Unidos menos inchada e menos dependente do corpo técnico. Ou seja, promete economizar, tipo, quase 3 trilhões, não é? Pois é. Mas tem uma outra questão também que traz uma complicação maior. É que Trump é totalmente anti-China. Total. Certo? E o Elon Musk é totalmente amiguinho da China. E aí, como que vai ficar essa relação? Clima tenso entre os brothers. Porque é isso que está acontecendo, né? Então, de um lado você tem o Trump, que o seu discurso dele é totalmente anti-China, a gente tem que fazer frente à China e tal, e o Elon Musk, ele depende da China. Depende do quê? Depende de uma série de fatores. Assim, se a gente pensar na Tesla, o mercado chinês, ele é fundamental, não somente como um mercado usuário compram de muito, Tesla, né? Compram muito, mas não só isso, ele fabrica muito na China. Pera aí, ó. O cara não é patriota? Ele é patriota, mas assim... Ele tem que fazer carro no Texas. Mas, cara, só pra você ter uma ideia, ele fabrica também no Texas, mas só pra você ter uma ideia, na China é quase metade da produção de Tesla. Não tô zoando. Caramba. Quase metade da produção da Tesla, ou tipo metade, assim, é um número bastante expressivo, fica na China. O Musk é o patriota fake, não nasceu nos Estados Unidos, é imigrante, não gosta de imigrante. E gosta da China, e é amiguinho da China. E não faz o produto norte-americano nos Estados Unidos. Let's make Tesla in China again. Great again. Então, o que acontece é isso. Então, cara, fica esse questionamento, né, da relação, essa relação próxima agora entre Trump e Elon Musk, sendo que Elon Musk também tem esses laços com a China. E o Elon Musk, ele força ainda mais uma aproximação com a China. Primeiro porque a Tesla, que tem um mercado super importante na China, vem perdendo mercado por conta do surgimento dos competidores locais. Então, BYD e outras estão crescendo muito. E tem uma questão do próprio governo chinês também. Porque tem uma tecnologia que é estratégica para os carros do futuro, que é esses assistentes de direção. Não vou nem falar do carro 100% autônomo, mas da IA nos carros para auxiliar no processo de direção e tal, até que se chegue a um carro autônomo. Isso é estratégico para a Tesla, isso é estratégico para qualquer empresa de carro elétrico do mundo, assim. E tem uma questão na China. Qual que é? A China, o governo chinês, proibiu a Tesla de usar essa tecnologia internamente. Até fazer testes. Eles não podem fazer testes. Mas, por conta de segurança, né? Mas a BYD tá proibida também? Tá proibida? Não. Não tá? Tá nada, entendeu? Então o Trump também tá tentando fazer... O Trump não. Perdão, Musk. Aqui. O Elon Musk tá tentando fazer um lobby com o próprio governo. Ele teve várias reuniões com os oficiais do governo chinês para tentar reverter essa medida, né? Porque ele, óbvio, para ele é super interessante ter essa tecnologia lá para desenvolver, né? Desenvolver esse processo de desenvolvimento tecnológico. E isso, cara, tá um bololô danado. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Os Estados Unidos não tá querendo proibir o TikTok, a China quer proibir a joia da coroa do que é ter um Tesla. Então, exatamente. E aí fica essa questão, cara, que enrosco, né? Que enrosco. E se a gente pensar um pouco, vai sobrar pro Brasil, né? Vai sobrar. Eu acho que muito mais, assim, por uma questão se fala muito, né, assim, no universo da tecnologia, assim, de regulação, de geopolítica, do efeito Bruxelas, né, que assim, é o efeito de uma regulação que acontece na Europa que começa a se espalhar pelo mundo, né. E aí, claro que, tipo, apesar dos Estados Unidos, a América Latina não ser uma prioridade número 0 para ele, número 1, sabe, das mais importantes, as narrativas, elas vão fluindo, né, então com certeza isso pode ter pressões aqui no Brasil, sim, né? E acho que são em vários caminhos, assim.
até sobre o processo da própria regulação e também nas instituições brasileiras. E com o Musk no governo do Donald Trump, ele vai poder começar a desafiar as autoridades brasileiras, as instituições brasileiras, de um lugar que até agora ele não ocupou, como integrante do governo dos Estados Unidos. 2025 não vai ser para amadores, Jô. Não vai ser para amadores e o mais legal é que, assim, tipo, tudo isso que a gente está levantando aqui, a gente vai ver o desenrolar, né? E você, audiência querida, pode acompanhar com a gente ao longo dos anos tudo isso que a gente está comentando aqui agora. Cobrem a gente ao longo de 2025. Qual?